Hoje nós vamos estudar sobre as plantas. Nós já vimos que as plantas pertencem ao reino vegetal e que elas têm uma grande importância na cadeia alimentar, já que muitos animais se alimentam dela e que também elas são de extrema importância no ambiente. Por quê? Porque grande parte do oxigênio que os seres vivos respiram é produzido por elas. Só que agora a gente vai ver algumas partes, ou seja, estudar os detalhes dessa planta, né? Quais são os detalhes que as plantas têm? Vamos ver agora. As raízes. Elas são responsáveis pela fixação da planta no solo e pela absorção de água e sais minerais do ambiente ao redor da planta. Algumas raízes possuem algumas adaptações, como por exemplo o milho. A raiz do milho ela é chamada de raiz escora. Por quê? Porque é um tipo de raiz aérea que auxilia no suporte da planta no solo. Já, por exemplo, outras raízes, elas possuem uma adaptação de acumular nutrientes, como por exemplo a cenoura, a beterraba e a mandioca. E o caule? O caule ele vai ter a função de ligar a raiz, as raízes, melhor dizendo, com o resto da planta. Ele tem duas funções: condução e suporte da planta. O caule ele pode ser também de diversos tipos. Ele pode ser aquático, ele pode ser aéreo ou ele pode ser subterrâneo. A maioria das árvores possui um caule aéreo chamado de tronco, principalmente aquelas árvores de grande porte. Já algumas árvores possuem um caule verde, fino, flexível, chamado de haste, que é o que nós encontramos, por exemplo, que é o caule das margaridas. Algumas outras plantas, como por exemplo as trepadeiras, elas possuem um caule que lhes permite se enrolar sobre superfícies. Esse tipo de caule ele é conhecido como gavinha. Já outras plantas já possuem um caule subterrâneo, ou seja, fica embaixo da terra. Esse caule ele costuma armazenar substâncias nutritivas, como por exemplo a batata. A batata ela é um caule subterrâneo. Esse caule subterrâneo que armazena substâncias nutritivas, ele é chamado de tubérculo. A cebola também é um caule subterrâneo que também armazena substâncias nutritivas. Só que agora esse caule da cebola, a cebola que é um caule, é chamado de bulbo. Tá, mas qual é então a diferença do caule para o bulbo? A diferença é que a cebola ela é um caule onde junto a ele existem estruturas que são folhas modificadas. São aquelas partes da cebola que nós tiramos. Essas partes elas são chamadas de catáfilos. E as folhas? Na maioria das plantas, as folhas são responsáveis pela fotossíntese. E quais são as partes que compõem uma folha? Bom, a folha ela é composta pelo limbo, que é essa parte fina, né, que é laminar, que ela é recoberta por uma cerosa, né, um material que é formado de cera, que evita a desidratação da folha, ou seja, a perda de água. No limbo também existe as nervuras, que seria o sistema vascular da folha, ou seja, por onde circula a seiva. E existe o pecíolo, que é a parte que liga a folha ao caule. A folha ela pode ser também simples ou pode ser também composta. Quando ela é composta, ela é chamada de folíolo. Existem algumas plantas que possuem folhas modificadas com a função de capturar insetos, como por exemplo as plantas carnívoras, onde a folha é modificada, onde ela tem uma estrutura aqui que vai avisar para a folha que existe um inseto ali e essas folhas então vão se fechar capturando este inseto. Vamos falar então agora da nutrição. A nutrição ela corresponde a um conjunto de processos que a planta precisa fazer para se manter viva. Que processos são esses? Seria o processo de absorção dos nutrientes, de produção do alimento e de condução desse alimento para todo o resto da planta. Vamos falar primeiro da absorção. A absorção ela é feita pelas raízes e pelas partes jovens das raízes. O que ela vai absorver ali? Vai absorver água e sais minerais. Esse conjunto de água e sais minerais que é absorvido, ele é chamado de seiva bruta ou seiva mineral.
Vamos para a segunda parte, que seria a condução. Depois que a planta absorveu esses nutrientes, no caso a seiva mineral, ela tem que ser conduzida. Quem é que vai conduzir? Essa condução ela vai ocorrer pelo tronco, pelo caule da planta, e é feita pelos vasos condutores. Que vasos condutores são esses? Seria o xilema e o floema. O xilema ele vai conduzir a seiva mineral para a folha, lá vai ocorrer a fotossíntese e vai ser produzido agora a partir daí o alimento da planta, ou seja, um conjunto de substâncias orgânicas que nós chamamos de seiva elaborada ou seiva orgânica também chamada. Essa seiva orgânica agora, que já é o alimento da planta, tem que ser distribuído para todo o resto da planta. Quem vai fazer essa distribuição, essa condução, é outro vaso que seria o floema. Parte da água que a planta absorveu lá nas raízes vai ser liberada, aonde? Nas folhas, por pequenas estruturas que existem lá no limbo da folha, chamada de estômatos. Esses estômatos, eles fecham e abrem. Eles fecham e abrem por meio de duas células, chamadas de células guarda. Então, através dos estômatos, a planta ela vai liberar água na forma de vapor. Isso nós chamamos de transpiração. Mas também, pelos estômatos, ocorre a troca gasosa, ou seja, essa troca gasosa seria o fenômeno da planta absorver o gás carbônico do ambiente e liberar gás oxigênio. Então, no caso, esse processo ele é chamado de evapotranspiração. É de extrema importância para a planta. E vamos falar agora da fotossíntese, que é um processo de extrema importância para a planta. Como é que ela faz a fotossíntese? Não esquece que é por meio da fotossíntese que ela vai produzir essas substâncias orgânicas que ela necessita, que seria o alimento dela. Como é que ocorre? Então, essa água que a planta absorveu lá pelas raízes vai chegar lá até as folhas e essa água vai reagir com o gás carbônico que ela absorveu por meio dos estômatos. A reação da água com o gás carbônico, ela só vai acontecer se houver energia. Que tipo de energia? Energia luminosa, luz do sol. Para que essa luz do sol seja absorvida, nas células da folha existem pequenas estruturas chamadas de cloroplastos. Esses cloroplastos que estão dentro das células da folha, eles têm um pigmento verde chamado de clorofila. Essa clorofila, então, dos cloroplastos, vai absorver a luz do sol. Ao absorver a luz do sol, então, essa energia solar ela vai fazer com que a água absorvida pelas raízes das plantas e o gás carbônico que entrou por meio dos estômatos, eles reajam, ocorre uma reação química e, a partir daí, seja produzindo um tipo de açúcar, chamado de glicose, que isso é a substância orgânica que a planta necessita para se alimentar. Junto com a glicose que é produzida, vai haver a produção também de quê? De gás oxigênio, que essa planta então agora ela vai liberar para o ambiente também por meio dos estômatos presentes na folha. Então, algumas plantas elas produzem esses açúcares, que é a glicose, por meio da fotossíntese. Só que algumas produzem tanto açúcar, tanta glicose, que vai ficar acumulado em algumas partes da planta, como por exemplo caule ou raízes. Por isso que eu falei ainda agora das raízes que armazenam substâncias nutritivas, como por exemplo a cebola, né, que seria um caule, e a cenoura, que é uma raiz. Então esse açúcar, essa matéria orgânica, esses nutrientes presentes no caule e nas raízes, né, eles se acumulam lá. Por quê? Porque houve uma hiperprodução disso na planta, lá nas folhas, por meio da fotossíntese. E agora nós vamos falar dos grupos em que o reino vegetal ele é dividido. O reino vegetal, o reino das plantas, ele é dividido em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Vamos falar primeiro das briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte, são muito pequeninas, e elas têm as seguintes características. Elas não possuem vasos condutores, então os nutrientes, água, sais minerais, são conduzidos, são distribuídos célula por célula, uma por uma, e por isso demora a ser feito, por isso elas têm um porte pequeno,
Tá? Elas também vivem em ambientes úmidos e sombrios. Elas necessitam disso. Por quê? Porque esse ambiente úmido ele vai facilitar a reprodução da planta. Também elas não possuem raízes, nem caule e nem folhas. Ué, não tem? Não, ela tem estruturas parecidas com raízes, caules e folhas, que são os rizoides, cauloides e filoides. E como representantes das briófitas, nós temos os musgos e as hepáticas. Segundo grupo, as pteridófitas. As pteridófitas são plantas que já possuem raízes, caules e folhas. Detalhe, o caule delas é um caule subterrâneo, ou seja, ele cresce embaixo da terra, paralelo ao solo, ele é chamado de rizoma. Elas já possuem vasos condutores, ou seja, já possuem xilema e floema para transportar esses nutrientes, né? A seiva mineral, como também a seiva orgânica, a seiva elaborada. Elas ainda vivem em ambientes úmidos e sombrios, então ainda dependem da água para poder se reproduzir. E como exemplo de pteridófitas, nós temos as samambaias, as avencas e as samambaiaçus, que são samambaias muito grandes. Terceiro grupo de plantas, nós temos as gimnospermas. Gimnospermas são plantas agora que não dependem mais da água para a reprodução, ou seja, não vivem mais em ambientes úmidos e sombrios. São plantas de grande porte, já apresentam uma estrutura que as outras duas anteriores não possuíam, que seria a semente. A semente é uma estrutura que vai abrigar o embrião dessa planta. Como exemplo de gimnospermas, nós temos... Deu branco. Nós temos os pinheiros, nós temos as sequoias, tá? E nós temos aqui o nosso representante no sul do país, que são as araucárias, ou também conhecidas como pinheiro do Paraná. Sendo que a pinha, né, que nós vamos pegar e vamos comer, né, de lá da pinha, o pinhão, esse pinhão que nós comemos é a semente. Tá? Detalhe, o nome gimnospermas, gimno significa nu, esperma significa semente, ou seja, gimnosperma, semente nua. E como é que vai se dar a reprodução das gimnospermas, já que elas não utilizam mais a água para se reproduzir? Essa reprodução, o encontro dos gametas, masculino e feminino, vai se dar porque o gameta masculino ele vai ser transportado dentro de uma estrutura chamada de grão de pólen. Esse grão de pólen ele é normalmente transportado pelo vento até chegar ao gameta feminino. Então o grão de pólen ele vai abrigar o gameta masculino. E vamos falar agora do último grupo, que são as angiospermas, que tem um grande sucesso evolutivo. Ou seja, quase todas as plantas que nós conhecemos atualmente são angiospermas. Por que elas tiveram um grande sucesso em relação a todas as outras? Porque elas trazem algumas novidades que as outras não têm. Que novidades são essas? São as flores e os frutos. Daí o nome angiospermas. Anjo significa baú, esperma, semente. Então a semente está invólucra, está dentro de um baú, que seria o fruto. As flores, elas são os órgãos reprodutores da planta. E elas podem ser de diferentes formas, tamanhos e cores. Quando digo cores, pode ser amarela, verde, azul, rosa, roxo. E essas cores são de grande importância para atrair os agentes polinizadores, que pode ser, por exemplo, uma pequena ave ou, na grande maioria das vezes, um inseto, como, por exemplo, uma abelha. Porque a cor ela atrai esses agentes polinizadores que vão pegar o pólen de uma flor, né, e levar para a outra flor. Esse pólen ele é levado por esses agentes polinizadores, né, e assim vão ajudar na reprodução. Além de uma ave e também de um inseto, esse agente polinizador também pode ser o vento, né? O vento pode espalhar o grão de pólen também. Ela já possui também, como já falei, o fruto. O fruto ele é de extrema importância. Por quê? Porque ele vai abrigar e proteger a semente. Que lembra que é dentro da semente que está o embrião.
Bom, o fruto, ele também vai ser de grande importância, por quê? Porque ele vai acumular substâncias nutritivas e elas vão atrair agora os agentes dispersores. O que são os agentes dispersores, diferente dos polinizadores? Os agentes dispersores são aqueles que vão espalhar as sementes, vão comer o fruto e ao comer o fruto eles vão jogar a semente longe. Essa semente ela vai germinar e dar origem a uma nova planta. Então, os agentes dispersores eles são de extrema importância para aumentar o território dessas plantas. Ah, e essas sementes, além de serem jogadas por esses agentes dispersores, que pode ser uma ave ou pode ser um mamífero, né, fora, eles também, essa semente também pode ir de outra forma. Como? Esse agente dispersor, ele pode comer também a semente e ela vai sair junto com as fezes dele, né? Aí a gente vai ter um adubo, né, para poder ajudar na germinação dessa semente. Beleza? Então, por enquanto é isso. Espero que tenha ficado entendido. A gente se vê na próxima. Beleza? Tchau!